Irmãos, a gente tem os irmãos podem se assentar. A gente tem duas missões hoje. Eu tenho uma breve mensagem de abertura e a gente tem uma última missão. Então, eu vou ser sucinto e olha que é um desafio para mim, mas serei sucinto na nossa mensagem de abertura hoje. Irmãos, Escola Bíblica Dominical, EBD, normalmente no meio batista ou no meio das igrejas, é o local onde você busca conhecimento para crescer na fé. É em uma EBD que a gente tem espaço para estudar a Bíblia livro a livro, para a gente estudar, por exemplo, o que são seitas ou o que são dons espirituais. É o momento que a gente entende a nossa doutrina com mais profundidade, que a gente debate as coisas do dia a dia. E hoje a gente está começando com uma classe única, mas esse é o primeiro passo de algo grandioso que estamos construindo. E olha que eu vejo essas crianças, eu penso que está muito fácil ainda. Eu acho que a gente precisa trazer mais crianças para ficar assim umas 4, 5 crianças por adulto aqui, para a gente ter uma emoção maior aqui no nosso culto. Mas, irmãos, estamos construindo uma igreja para Cristo e uma igreja para a próxima geração. Lembre-se disso. Nossa missão não é só alcançar essa, mas plantar a semente, ver a árvore crescer da próxima geração. Nós não podemos esquecer disso. Nossa missão é ver Vinícius, Neto, Wellington, João, Duda, Lulu, crentes e conduzindo a igreja, avançando o reino na próxima geração. Mas para isso, nós precisamos de maturidade espiritual. E é sobre isso que eu quero falar de maneira breve, sobre crescimento e maturidade espiritual. Eu queria trazer nessa manhã 5 mitos sobre crescimento espiritual. E, irmãos, maturidade é um negócio interessante, não é? Porque a gente avalia a maturidade conforme a média do ambiente, não é verdade? Por exemplo, a gente olha para uma criança e se preocupa se ela já está falando ou não, conforme a gente vê todas as crianças da idade dela falando ou não. É natural isso. E por que é importante a gente alcançar a maturidade? Porque só o fato de ter mais irmãos maduros numa igreja faz com que mais pessoas queiram alcançar a maturidade, mais pessoas queiram parecer com Cristo. E eu vou fazer uma mensagem temática, o que significa que eu vou falar vários versos. Quem quiser pode ir encontrando na Bíblia, embora ver se o pessoal tá bom de espada para o alto hoje, mas a gente vai começar com Efésios 4,14. Eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias em Efésios 4,14. Não precisa ficar de pé. É um texto que a gente já estudou, embora a nossa série sobre o livro de Efésios já tenha acabado. É um texto que a gente já viu anteriormente. Efésios 4,14 diz: para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado por outro para qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Irmãos, uma criança é uma coisa fofa, coisa fofa. Hoje de manhã eu ouvi minha esposa falando que Deus fez esses negócios tão bonitinhos para que a gente queira ter mais, não é? Quando você olha assim, você já está lá em alguns filhos, você olha aquele bonitinho, a vontade que tem é ter outro. Eu sempre penso isso. E aí, criança é uma coisa fofa, mas nenhuma criança deve permanecer criança para sempre. Isso está claro na nossa cabeça. Ninguém deve permanecer de forma infantilizada ou pequena para sempre. Se uma criança não está crescendo, o que a gente faz? Leva ao médico. Se ela está com atraso de desenvolvimento, a gente leva ao médico, fica preocupado. Irmãos, imagina o pastor
às vezes, quando olha um membro com atraso no desenvolvimento? Fica preocupado, quer levar ao médico. Não é? Por quê? Porque às vezes a gente observa que algumas pessoas têm dificuldade de caminhar. Então, a ideia aqui é a gente falar sobre a maturidade. Eu queria trazer alguns mitos sobre maturidade, de forma breve. Irmãos, o primeiro mito de maturidade é que o crescimento, ele é uma coisa automática. Você já parou para pensar que o seu filho não cresce de forma automática? Talvez você não tenha percebido isso. Talvez você fale, pastor, mas a criança está crescendo. Eu não estou falando todo dia para a criança. Faz ela crescer. Mas a verdade é que se a criança não for alimentada, não dormir e não tiver estímulo, ela tem atrasos no seu crescimento. Por exemplo, eu vi uma pesquisa que mostra que pessoas que dormem depois da meia-noite, 11 horas, são menores estatisticamente. Por quê? Porque para crescer você tem que dormir cedo. Então qual é o horário ideal para uma criança? Ela está dormindo antes das 10 da noite, para que ela possa crescer. Uma pena que eu não vi essa pesquisa quando eu ainda tinha lá meus 11 anos de idade. Senão eu tinha feito isso, porque tudo eu fiz para crescer. E aí, irmãos, quem quer crescer precisa dormir cedo. Observe uma coisa. Imagine que você é uma criança, quer crescer. Aí você ora para Deus. Deus, eu quero crescer. Quero ter 2 metros de altura. Você orou. Mas aí o que você faz? Você não come, não dorme, você não faz o que você está pedindo. É incoerente. Às vezes nós, como cristãos, queremos coisas boas de Deus, mas nós somos os principais inimigos da coisa boa acontecer na nossa vida. Principal inimigo do relacionamento transformado. Principal inimigo de ser promovido. Ou principal inimigo da nossa vida financeira. Às vezes você descobre que o grande inimigo é você. Então, é por isso que nós precisamos de sabedoria. Provérbios vai dizer que a sabedoria serve para um viver bem. Isso sempre me chamou a atenção, não é? Um viver bem nessa terra. Então não é automático. Se não é automático, irmãos, a gente vai ter pessoas que assistem culto a vida toda, mas não dão um passo na vida cristã. A pessoa não sobe um degrau. Se ela entrar no céu, ela vai entrar assim meio que de tabela, né? Você bateu ali e entrou no gol. Foi um negócio assim. A pessoa, ela assiste culto a vida toda. Não é que ela não vai para a igreja, ela vai, mas ela só vai para a igreja. Não pega a Bíblia no meio da semana, não ora, não busca amadurecer, não tem disciplinas. E aí, irmãos, isso é muito sério, porque essas pessoas, elas acham que está tudo bem, não crescer. Imagina você ver uma criança de 3 anos que não cresce. Imagina uma criança de 10 anos de idade com 60 centímetros. Seria assustador. Imagina ver um crente de 10 anos, longa data, que não amadureceu. Me parece assustador. Me parece assustador e um péssimo testemunho. Você não conhece ninguém assim? Fica um péssimo testemunho. Teu vizinho te vê 10 anos indo para a igreja, mas ainda vê os gritos da briga na tua casa. Teu vizinho te vê há 10 anos indo para a igreja, mas observe o quanto isso acaba sendo ruim. E aí a gente precisa entender que não tem como passar a vida toda sendo bebê espiritual. E a Bíblia também nos fala isso. Por exemplo, o texto de Hebreus, capítulo 5, verso 2, verso 12, ele nos diz o seguinte: pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhe ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, passando a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Irmãos, tem gente que a gente ainda está ensinando o beabá.
quando deveriam ser mestres, ser sábios, a gente ainda está batendo no básico da vida cristã. Por exemplo, uma vez me perguntaram, pastor, por que pastores não pregam, por exemplo, o livro de Apocalipse? Seria maravilhoso estudar as revelações, as últimas coisas e muitas coisas interessantes que tem na Bíblia. Mas, irmãos, a gente ainda está tentando resolver os problemas de fofoca. A gente ainda está tentando fazer com que os irmãos não saiam na porrada em casa. Como é que a gente vai gastar tempo com essas coisas? Entendeu? É difícil, é difícil. Então, a gente precisa entender que o crescimento, ele é provocado e é necessário compromisso. É preciso querer crescer, decidir crescer e se esforçar para crescer enquanto cristão. E aí a gente precisa entender que nada nessa vida, nada que vale a pena nessa vida é de graça. Todas as coisas nos custam muito. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 9, verso 24, diz o seguinte: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal modo que ganhem o prêmio. E o 25 é maravilhoso. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. O que o autor está dizendo? Ele está dizendo, gente, os atletas aí no mundão, eles estão correndo por algo que vai acabar. Nós estamos correndo pela coroa da vida eterna. Devemos ser, então, disciplinados. Devemos ter certa disciplina. Um outro mito, se não é automático, se o crescimento não é automático, requer esforço, um outro mito é que ele é místico. E irmãos, às vezes, e eu vou falar isso sabendo ou crendo que está sendo gravado, mas às vezes, eu vou falar, né? De qualquer coisa eu coloco um pi lá no YouTube, né? Mas às vezes eu penso que o crente, ele espera, assim como quem é de outra religião, sabe? Vou falar, né? Às vezes o crente, ele age como age aquelas pessoas que procuram um trabalho na macumba. Você sabe como é? Você sabe como é? E eu estou usando um exemplo pesado mesmo. A pessoa chega lá com o pai de santo, olha, eu queria que tu fizesse um trabalho para resolver isso aqui da minha vida, não é? Aí o que a pessoa quer? Ela quer que o pai de santo faça o ritual e tcharam, acabou, está resolvido o problema na vida dela. Ela não quer ter esforço, ela não quer ter trabalho, ela não quer pagar o preço, ela não quer jejum e oração, ela não quer domínio próprio, não. Ela quer, ofereci um negócio aqui, às vezes esse negócio pode ser o dízimo, pode ser alguma outra coisa, ofereci aqui, Senhor, agora é tua vez. Né? Como gênio da lâmpada, assim. Às vezes a gente age assim com Deus, mas irmãos, o crescimento, a maturidade, ela não é mística, não é fruto de uma ação. Não, tem cristãos que acreditam nisso e nem sequer tentam amadurecer. Tem gente na igreja que nem sequer tenta. Pastor, eu queria ser um cristão maduro, queria ser alguém que as pessoas me procurassem para eu abençoar vidas, queria ser usado por Deus. Não, tem gente que nem sequer considera essa possibilidade. E isso é triste. É como se Deus estivesse escolhido alguns, aquele ali vão ser super santo, o resto não. Mas isso não é verdade. Todos nós precisamos ser maduros. Irmãos, nós vemos essa criança e nós sabemos que todas elas vão crescer. Assim nós deveríamos esperar o mesmo de nós. Sabe, Deus não tem filhos favoritos. Nem nada foi dado ao seu pastor que tenha sido negado a você. No máximo eu tenho uma vocação diferente. No máximo um líder tem um dom diferente, mas em termos de maturidade espiritual, de conhecimento bíblico, de oração, irmãos, uma vez eu tinha uma vez eu conheci um irmão. Esse irmão, ele conhecia muito da Bíblia. Quando eu comecei a memorizar, inspirado por esse irmão,
Esse irmão, ele citava muitos textos. Quando ele pregava, às vezes ele citava capítulos inteiros. Eu já vi ele pregar e ele nem abria a Bíblia para ler o texto. Ele falava, abram a Bíblia em tal lugar. E aí ele começava a recitar. E aí uma vez eu falei para ele, irmão, o senhor tem o dom de memorizar, né? E aí ele falou, Leandro, tu pode acreditar nisso, mas eu acho que eu só tenho vergonha na cara mesmo. E aí eu fiquei assim, mas é verdade, irmãos. Sabe? Às vezes a gente tem 10 anos de cristão, não tem 10 versículos memorizados. Não é verdade? A gente precisa entender que qualquer cristão pode alcançar a maturidade. Não é algo místico, não é algo que vai cair como um raio do céu, mas precisa de prática e precisa de hábitos espirituais. Não vou nem perguntar quais são esses hábitos que eu sei que já estão na ponta da língua. E aí, irmãos, um bom exemplo é uma boa forma física. Uma boa forma física não é para ninguém que nasce com um dom especial, não é para ninguém que é escolhido por Deus, não é. Qualquer um aqui pode ter uma boa forma física. Qualquer um aqui pode ter um corpo saudável, não é? Daí o projeto Pastor Maromba. Já me elogiaram 2 vezes essa semana, já estou malhando, Mateus estava falando que foi uma idosa de 80 anos, eu falei que tem que respeitar porque ela tem 82, né? Mas a vista dela está boa. Ela falou, meu filho, o senhor está mais forte. Eu falei, não foi carne nem sangue que lhe revelou. Mas brincadeira à parte, irmãos, qualquer um pode ter uma boa forma física. Maturidade espiritual é a mesma coisa. Qualquer um pode ter um caráter aprovado por Cristo. Basta desenvolver os hábitos espirituais, buscar a Deus na sua palavra, na oração e na comunhão. Em terceiro lugar, algumas pessoas acham que como é que se diz? Existe uma chave rápida para alcançar a maturidade espiritual. Né? Algumas pessoas esperam que eu chegue aqui 4 passos fáceis para ser um cristão maduro. 4 passos rápidos para em um mês você alcançar a maturidade espiritual. Mas, irmãos, leva tempo. Assim como uma árvore leva tempo para crescer, um cristão leva tempo para alcançar a maturidade. A questão toda é que se você não praticar, daqui a 5 anos você pode ser muito maduro, ou daqui a 5 anos você pode ser tão infantil quanto hoje, né? Mas esses 5 anos vão passar da mesma forma. Esse que é o ponto. Só que daqui a 5 anos você vai ter problemas maiores. Se essa condição de criança continuar, você pode sucumbir. É aí que o casamento acaba. É aí que a rebeldia dos filhos chega. É aí que muitas coisas acontecem e a gente não se preparou, a gente não batalhou, a gente não cresceu. É aí, irmãos, que a nossa derrota acontece. Às vezes a gente pensa que está caindo aqui hoje. Não, a gente começou a cair lá atrás, quando a gente negligenciou os passos básicos da fé. Né? A gente começou a se desviar lá atrás. A gente começou a perder a batalha na família lá atrás. Então, é necessário. E aí, como tem um ditado que diz que para você desenvolver as disciplinas espirituais, o melhor período era 5 anos atrás. O segundo melhor é hoje. Né? Hoje, não amanhã, não segunda-feira, hoje. Em quarto lugar, maturidade não é medida pelo conhecimento. Não me levem a mal. Mas a maturidade, o conhecimento é necessário. Irmãos, não existe crente maduro que não conhece a Bíblia. Não é? Você não tem como ter maturidade de algo que você não conhece. Mas só o conhecimento da Bíblia ele não é suficiente. Por exemplo, o Tiago nos alerta sobre o perigo de saber e não praticar. Sabe, se a nossa fé não muda nosso estilo de vida, então ela não muda nada. Algumas das pessoas mais carnais que eu conheciam muito da Bíblia. E aí eu quero falar que o conhecimento ele deve ser temperado pelo caráter. Alguns dos cristãos mais carnais que conheci, eles eram verdadeiros depósitos de conhecimento bíblico. Podiam explicar e defender qualquer passagem de doutrina, mas não tinham amor, são orgulhosos
e adoram julgar os outros. É impossível, irmãos, ter maturidade e orgulho ao mesmo tempo. Uma coisa não combina com a outra. E aí eu lembro de Tiago 4, que ele fala que saber o que se deve fazer e não fazer é pecado. Lembre-se disso. Aquele que sabe que deve orar, mas não ora, está pecando. Aquele que sabe que deve obedecer a Deus e está desobedecendo, está pecando. Não tem essa aqui de, pastor, estou só quieto na minha. Não, está em pecado. É isso que a Bíblia nos fala. E para concluir essa primeira parte, eu quero dizer que crescimento não é uma questão só pessoal. Irmãos, em parte, nós crescemos com o nosso esforço. Em parte, nós crescemos com o nosso esforço, nosso trabalho, nossa vida devocional, nossa busca por Deus. Mas, em parte, o crescimento tem a ver com a comunhão, com a congregação, com o estar com a igreja. É por isso que você precisa de uma igreja saudável para crescer. É por isso que você não pode se isolar no meio dos problemas. Por exemplo, às vezes eu até comentei isso em algum lugar, eu já ouvi alguns cristãos falar, Deus me levou para a caverna, né? Ou Deus me isolou. Mas na Bíblia, várias vezes, e aí eu lendo o texto de Elias, eu vi Elias indo para a caverna e Deus fazendo exatamente o contrário. Elias, saia daí. Várias vezes a gente quer se isolar, mas a ideia é que nós crescemos um com o outro. E digo mais, nós crescemos caminhando com um cristão mais maduro do que a gente. Irmãos, isso aqui é muito importante. Por exemplo, na condição de pastor, eu caminho junto com outros 2 pastores que me acompanham, que eu presto contas. É importante os irmãos caminharem com cristãos mais maduros do que vocês. Assim como é importante vocês gastarem tempo com alguém que está mais novo na fé, com alguém que precisa de apoio. Na prática, nós precisamos de amizade e estar uns com os outros. Eu queria pedir que o irmão Johnny abrisse a sua Bíblia em 1 João 1,7. Que o Estevão abrisse sua Bíblia em 1 João 3,14. E que o irmão Wallace abrisse a sua Bíblia em João 4,20. Primeira João 1,7, 1 João 3,14 e 1 João 4,20. Comprar uma caixa de bis, que essa é quem pegar primeiro, assim já. No próximo domingo a gente vem. Irmão Johnny, pode ler para a gente 1 João 1,7. Amém. Então, nosso primeiro texto nos conta que aqueles que vivem na luz estão unidos uns com os outros. Segundo texto, 1 João 3,14. Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama, continua morto. O segundo texto nos conta que aqueles que passaram da morte da vida são aqueles que amam os seus irmãos. Terceiro texto, irmão Wallace. Se alguém afirma, ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois se não amamos nossos irmãos, a quem vemos, como amaremos a Deus, a quem não vemos? Irmãos, 1 João, a gente vai estudar às quintas-feiras, está no contexto de igreja. Observem que algumas pessoas acham que elas podem amar a Deus, mas não, pastor, eu não quero ficar na igreja. A comunhão é muito difícil. Ou então, não é preciso estar junto com o irmão. Mas 1 João fala que quem ama a Deus também ama o seu irmão. Amar é conviver, amar é estar junto, amar é se relacionar. Tem gente que fala assim, né? Não, eu amo, eu só quero ele lá, eu aqui, né? Tem gente que usa assim essa cara de pau. Irmãos,
às vezes a gente suporta, a gente tolera, mas quem ama quer estar junto, né? Até onde eu entendo a palavra amor, quem ama quer estar junto, não é? Então, é impossível amar a Deus sem amar o irmão. E aí, Cristo está na comunhão com os irmãos. Sabe, irmãos, aprendam uns com os outros, cultive a amizade. Você não precisa avisar o pastor para chamar o irmão Marcos, o irmão ali Mateus, sabe? O irmão Marcos e o irmão Mateus, eles contar um dom que eles têm aqui, né? A gente, uma vez por semana, junto com os jovens, a gente está se reunindo para estudar um caderno do Ministério Vida Pura. Então é um trabalho profundo que fala de sexualidade, a pornografia, de viver em santidade. E aí a gente está fazendo um trabalho no qual a gente quer que jovens caminhem em liberdade. Mas terminou, a gente vai jogar um bilhar. Então a gente chega cedo lá no condomínio, pega a mesa lá que tem o bilhar. E aí eu estava brincando, né, falando com o irmão Márcio. Irmão Márcio, se eles não aprenderem nada depois de 6 meses, que é quando dura o programa, pelo menos aprender a jogar sinuca. E aí, se você quiser convidar os irmãos ali para jogar uma sinuca, comer um churrasco, se você quiser convidar a irmã Nilza para tomar um café lá na sua casa, se você quiser convidar a Ágata, Dudinha, Ávila, elas falaram tudo... Dávila. Elas falaram, olha aí, ó, fala errado o nome. Elas falaram tudo que elas corrigem o nome, irmão, mas são humildes. Um pedacinho assim de carne, uma piscina d'água, elas já estão felizes, piscina de plástico mesmo, já estão felizes da vida. Irmãos, a comunhão é um local importante de aprendizado. Não se isole da igreja, promova a comunhão. Pastor, mas lá em casa não tem nada, só tem um chazinho de espinheira santa que eu peguei aqui da igreja ainda, né? Não tem problema, irmã, não tem problema. Teve uma época que o café era mais acessível, mas não tem problema. Brincadeira à parte, nós não crescemos sozinhos. Nós estamos juntos nessa caminhada. Precisamos de disciplina, mas precisamos uns dos outros. Precisamos de Deus, mas precisamos de pessoas, né? Então, que isso possa entrar em nosso coração, que o nosso objetivo seja alcançar a maturidade espiritual, que cada um aqui possa se tornar um cristão maduro, que alcance a estatura de varão perfeito. Não é? Se Paulo não fala um negócio desse, ninguém tinha coragem de falar. Mas Paulo nos convida a perseguir, se tornar mais parecido com Cristo. Esse é o tipo de texto que não abre espaço para pastor e meu marido, meu filho, minha mãe, minha tia, meu tio, meu... Não, é você e Deus. Você buscando a maturidade. Amém? Vamos orar nesse momento? Eu gostaria de orar, né? Eu queria que principalmente os pais agora, colocassem os filhos em oração, né? Você orasse pensando principalmente nos seus filhos. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui clamando para Te conhecer. Nós queremos conhecer as Escrituras e o Teu poder. Nós queremos, Senhor, ver quem Tu és. Nós queremos andar contigo, te conhecer de lado a lado, contigo andar. Te pedimos, Senhor, que nos ajude, que aqueça o nosso coração, que nós possamos ser disciplinados com a Tua palavra, que nós possamos ler a Bíblia todo dia, que nós possamos orar ao menos 10 minutos todo dia, que nós possamos amar a comunhão dos santos, que nós possamos viver em paz uns com os outros, que nós possamos, Senhor, cuidar, zelar uns pelos outros, e que em nós possa haver o mesmo Espírito que há em Cristo, a mesma unidade. Senhor, derrama mais do Teu Espírito e te esteja, Senhor, nos unindo para que nós possamos estar crescendo, assim como o Teu reino tem crescido dia após dia nesse mundo. Senhor, olha para nós, porque nós precisamos de Ti. Abençoa, Senhor, os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, que essa nova geração seja
crente, que essa nossa nova geração ame a Ti, que onde quer que eles estejam indo, eles façam discípulos, que onde quer que eles estejam indo, que eles sejam luz, que onde quer que eles estejam indo, que eles levem o nome de Jesus, nome precioso, no nome do Senhor Jesus, amém.